dia, Brasil! Vanessa Hatayama, Projeto Lixo do Bem, Ser Sustentável Terapias. Estava aqui, depois da minha caminhada, meu momento de reflexão básico, lembrando de... Na verdade, eu tô desde ontem pensando sobre o assunto, tá? Hoje eu tô só depurando para poder trazer para vocês. Eu sempre vi a minha avó, que já é falecida, tá linda num lugar maravilhoso, como um exemplo de abundância. E é incrível como a gente tem dificuldade de conceituar isso na prática, né? No dia a dia, o que é abundância, né? Embora a gente ouça muito essa palavra e deseje, né? Eu ouço isso como um voto de desejo, né? Com frequência, para outras pessoas, inclusive. Gente, minha avó passava e lavava roupa para fora. Trabalhou como balconista, somos porque meu sangue, né? Eu nasci aqui em São Paulo, mas minha família toda é do Nordeste. E ela veio de lá e aqui trabalhou basicamente com isso, como balconista, passando e lavando para fora, em restaurante, comércio, né? Mas é incrível como, embora tenham sido tempos, não foram difíceis, né? Mas a gente nunca teve falta, graças a Deus. Mas eram tempos de coisas, de tudo muito contadinho, muito certinho. Mas a minha avó sempre foi muito abundante. E eu soltei um vídeo hoje falando sobre isso, né? Tem um shorts aí, de um palhaço venezuelano que fica no farol perto da minha casa. Toda vez que eu vejo esse homem eu lembro da minha avó. É incrível como ele me remete a essa energia de abundância, assim como a minha avó também tinha essa energia. Agora, por que eu tenho essa impressão dele? Uma vez eu vi ele num cantinho assim mais recuado, na esquina, ele não estava trabalhando naquele momento, e ele estava ensinando 3 garotos. Eu não sei dizer se eles moravam na rua, se eles estavam ali apenas pedindo no farol, né? Mas ele estava ensinando esses 3 garotos, eram crianças, eles tinham idades dos meus filhos daí para menor. Os meus têm 13 e 10, mas não tinha nenhum adolescente não, eram só crianças mesmo. E ele estava ensinando a fazer malabarismo, algumas coisas acho que ali simples, para que eles pudessem oferecer aquilo em troca de um valor. Eu não sei explicar, gente, ele agrega valor na coisa, sabe? Não é o simplesmente pedir, é o oferecer o que você tem em troca do que aquela pessoa está te oferecendo. É o equilíbrio das relações, né? Toda relação é uma relação de troca, gente, não adianta. A gente faz sim coisas pro outro pensando no nosso bem também, e não tem problema nenhum nisso. A questão é que a gente precisa ficar de olho no equilíbrio, se essa relação está sendo equilibrada, né? Se você está oferecendo o que você pode, se a pessoa está oferecendo o que ela pode, se ambos estão felizes com essa troca. Essa é a questão, né? Mas ele me remete muito a essa energia de prosperidade, gente. E ele é um trabalhador do farol. Tem dias difíceis como qualquer empreendedor, né? Qualquer pessoa que trabalhe por conta passa pela mesma situação, em maior ou menor grau. Tem dia que você tem cliente, tem dia que não tem, né? A gente tem essa situação na nossa família, então a gente sabe que são dias de luto, dias de glória, é esse ditado. Mas como a gente sempre consegue contribuir. E eu tenho um exemplo prático da minha avó que eu acho que me remete muito a isso. Eu comecei a trabalhar numa empresa grande, logo no início da minha vida profissional, e a gente recebia todos os meses uma cesta básica, suficiente para uma família de 4 pessoas. Eu era recém-casado e eu estudava ainda na época, então a gente quase não cozinhava em casa, né? E aí a minha avó, a princípio eu comecei a dividir essa cesta com a minha avó, e chegou num ponto que assim, eu só tirava basicamente ali um atum, um milho, uma ervilha para fazer uma salada ali, um lanche, e o restante levava tudo para ela, arroz, feijão, o grosso da cesta. E acabou que no momento eu comecei a pedir para entregar a cesta na casa dela e invertia a situação, né? E retirava só o que era do meu interesse, que era o mínimo ali. Gente, essa cesta básica minha avó dividia em 5 casas, deixa eu confirmar. Ela tirava coisas para ela,
ela pegava algumas coisas para minha mãe, algumas coisas para minha tia, dividia com uma vizinha de frente e com mais duas irmãs que eram muito idosas, elas tinham mais de 90 anos na época, levavam café, um quartozinho de café, 1 quilo de açúcar, ela falava, né? E eu sei que ela dividia essa cesta em 5, em 6, né? Porque tinha a minha casa também, eu tirava algumas coisinhas pra mim. Então, uma cesta básica chegava na casa de 6 pessoas. Então, eu lembro que ela tinha valores muito claros, assim, ela tinha um outro ditado que ela falava sempre, né? Eu como ovo o mês inteiro, mas o meu aluguel tá pago em dia. E eu faço questão de replicar isso pros meus filhos. Porque embora não seja a nossa situação, graças a Deus a gente, né, conseguiu comprar a nossa casa, a gente não depende de aluguel, mas dependemos das contas do mês, né? Pagamos contas, senão a gente não consegue manter a casa, embora não tenha o aluguel. E eu faço questão de ensinar isso pra eles, eles até repetem quando eles querem zoar comigo. Tá bom, mãe, já sei que a Bisa comia ovo o mês inteiro, mas tava com o aluguel em dia. É importante a gente ter as nossas relações claras, né? Definidas e assumir compromissos na medida em que a gente pode cumpri-los, pode honrá-los, né? E essa questão da cesta, essa abundância, minha avó tinha uma outra frase também que eu acho que fecha com esse exemplo da cesta básica dela. Ela falava assim: mulher, a pessoa tá precisando agora, pra mim vai chegar de novo, vai vir, alguém vai me dar de novo. Então, agora eu não tô precisando, agora eu tô com sobra, então eu pego o que tá sobrando pra mim. O excedente, né? Ela não tirava dela para dar para o outro, mas ela compartilhava o que ela tinha a mais com o outro, né? Ela resguardava o dela para poder dividir o que ela tinha mais com o outro. E essa sempre foi a receita lá em casa. Graças a Deus nós fomos muito bem educados nesse sentido. Então é o pouco que vira muito, né? De repente, é o milagre da multiplicação, gente. Essa matemática divina, ela é perfeita. Não sobra nem falta. É exatamente como acontece na natureza. Não sobra nem falta, né? Tá tudo em equilíbrio, exceto quando a gente interfere, né? E acaba desequilibrando ali a coisa. Mas não é à toa que o planeta tá aí há 4 bilhões de anos, né? Alguma coisa por aí. Pouquinha coisa, né? Coisa básica. Mas é isso, e eu acho que para encerrar, isso tem tudo a ver com a ação que a gente fez dos panetones, né, nesse Natal de 2023. Eu comecei abrindo a campanha querendo arrecadar verba ou os panetones diretamente, né, para que a gente conseguisse comprar 300 panetones no final das contas, para atender as sacolinhas das crianças. E acabou que a gente, com uma grata surpresa, gigantesca de inúmeros acontecimentos aí no meio do caminho, a gente chegou em quase 600. Então a gente quase dobrou, porque esse era o nosso desejo, atender mais que 300. E Deus deu ali o seu jeitinho, né? Fez com que eu chegasse num panetone de valor mais baixo, fez com que o pessoal enxergasse a nossa intenção e apoiasse a nossa causa. E é isso, muita gratidão. Muita gratidão, é assim que a gente encerra esse ano. E eu vou soltar um outro vídeo em breve falando sobre o balanço do ano. Eu já estou fechada aqui para balanço, já tem mais de uma semana, refletindo sobre as minhas conquistas, sobre as minhas procrastinações do ano. Inclusive escrevi sobre isso lá na página do Instagram. Mas esse é um passo necessário para a gente poder avançar para o próximo ano, né? Então já vou soltar um videozinho aqui também sobre isso. Tá bom? Como a gente fazer esse balanço de forma equilibrada e usá-lo como base para o próximo ano, para as nossas metas do próximo ano. Então, muito obrigada para quem está com a gente até aqui, para quem apoiou e sempre apoia as nossas ações de alguma forma. Agradeço a Deus, a minha família que sempre me apoiou, que tem muita paciência comigo. E é isso. Um beijo para todos, fiquem com Deus e estamos aí sempre em 2024 também.